Hoje vamos falar sobre o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Circulação de mercadoria e prestação de serviços. Primeiramente, vamos começar pela circulação de mercadorias. Circular mercadorias significa, para o ICMS, o seguinte: toda vez que você comercializa uma mercadoria, um produto, que transfere a titularidade dessa mercadoria, aí ocorre o fato gerador do ICMS, ou seja, vai ter que pagar este imposto. Então, digamos, se eu compro uma mercadoria, digamos, de uma loja, ao transferir essa mercadoria da loja para mim, muda a titularidade, ou seja, a mercadoria que era da loja, que era daquela empresa, passa a não ser mais da empresa e passa a ser minha. Então, neste caso, houve uma circulação de mercadoria. Circulação com transferência de titularidade. Porque se de repente eu transfiro uma mercadoria, circula a mercadoria, mas não houve uma transferência de titularidade, não pode se dizer que houve a incidência do ICMS. Digamos que eu tenho uma mercadoria e vou levar essa mercadoria para um depósito meu fechado. Eu sou uma empresa, compro uma mercadoria e tenho um depósito fechado de minha propriedade, de minha titularidade. E eu vou transferir essa mercadoria do depósito para minha empresa, lojista, que é a loja, ou da minha loja, voltando para o depósito, embora haja uma circulação de mercadorias, literalmente falando, porque circulou a mercadoria, mas não houve a transferência de titularidade. Neste caso, não ocorre a incidência do ICMS. O fato gerador não ocorreu. Só ocorre quando há uma transferência de titularidade. Quando uma empresa vende um produto para outra empresa, neste caso incidirá o ICMS. Quando uma loja vende uma mercadoria para um consumidor final, para uma pessoa física, também há transferência de titularidade. E neste caso, há o fato gerador do ICMS e, portanto, a incidência deste imposto tem que se pagar. Esta é uma das bases do ICMS. A outra base do ICMS é a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Neste caso, o transporte tem que ser interestadual. Quando você contrata uma empresa para levar um produto para você, do estado de São Paulo para o Distrito Federal, do estado do Goiás para o DF, ou para qualquer estado, há um transporte interestadual. Neste caso, se pagará o ICMS. No entanto, aqui no Distrito Federal, como não pode ser dividido em municípios, não vai se cobrar o ICMS quando se transfere a mercadoria do plano piloto lá para Taguatinga ou para o Gama. As pessoas que moram aqui em Brasília, não se paga o ICMS quando se presta um serviço de transporte municipal. Por quê? Porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Neste caso, não há incidência do ICMS. No entanto, os outros estados, como existem municípios, toda vez que um município presta um serviço de transporte entre os municípios, há incidência do ICMS. Digamos, quando se prestam serviços de Goiânia para Anápolis, então houve o quê? A prestação de serviço municipal. Neste caso, a incidência do ICMS. Então, neste caso, em relação à prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, só vai ocorrer o ICMS entre um estado e outro ou entre municípios. Lembrando apenas que o Distrito Federal, por não ser dividido em municípios, não há cobrança do ICMS entre as cidades satélites aqui existentes. Outra base que incide, o outro serviço que incide, é o de comunicação. Então,
As empresas prestadoras de serviços de comunicação pagará o ICMS. Quais são as empresas de comunicações? Então, as empresas de comunicação é a Oi, a TIM, todas essas empresas prestam serviços de comunicação, entende? Então, essas são as bases do ICMS, com a incidência que vai cobrar o ICMS. Então, recapitulando, circulação de mercadorias, prestação de serviços, só que não todos os serviços, só os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também o de comunicação. Por ser o ICMS um imposto estadual e também do Distrito Federal, a norma, cada estado tem a sua norma específica. Então, a legislação que se aplica no Distrito Federal não é a mesma que se aplica no Goiás, ou no Amazonas, ou no Rio de Janeiro. Cada estado e o Distrito Federal tem a livre competência de instituir o seu tributo. Lembrando que esse imposto, por ter competência concorrente, ou seja, as normas gerais são fixadas pela União, uma lei complementar vai traçar as normas gerais e a lei específica vai instituir o ICMS. Além disso, quais são os sujeitos passivos? Quem é o sujeito passivo? Quem deve pagar o ICMS? Tem dois tipos de sujeito passivo, o contribuinte e o responsável tributário. O contribuinte é aquele que tem relação direta com o imposto. Neste caso, quem é o contribuinte? Eu vou numa loja, compro uma mercadoria. Quem é o contribuinte? Aquele que vai arrecadar o imposto para os cofres do Estado. Neste caso, é a empresa, que é o contribuinte de direito. Contribuinte de direito é aquele que tem a obrigação de recolher aquele tributo aos cofres do governo. Eu sou a contribuinte de fato, que sou eu que vou lá comprar. Neste preço já está inserido o ICMS, porque o cálculo do ICMS é um cálculo que eles chamam de cálculo por dentro, ou seja, do valor total da mercadoria, parte daquele valor ali é o ICMS. Então, se uma mercadoria custa R$100, digamos que 17, um exemplo, é ICMS. Então, neste caso, o contribuinte de fato, que é a pessoa física, quem adquire a mercadoria, paga os R$100. E aí, no caso, a empresa ficará com os R$83 e passará os R$17 aos cofres do governo. Assim, você considera o que é um contribuinte de fato e um contribuinte de direito. Então, de direito é aquele que recolhe o imposto aos cofres do governo, e o contribuinte de fato é aquele que desembolsa realmente o valor. É aquele que vai lá e paga, ou seja, a pessoa física que vai lá e compra um produto, por exemplo. Ou pode ser também uma pessoa jurídica que adquire para sua empresa um produto. Então, neste caso, pagará também o ICMS. A alíquota tem a base de cálculo, que é o valor da mercadoria. O valor da mercadoria é a base de cálculo, que é onde vai incidir o imposto, a base que você vai calcular o imposto. Aí vem a alíquota. A alíquota do ICMS, ela é fixada de acordo com a seletividade do produto. Na Constituição diz que o ICMS, a alíquota, poderá ser seletiva. O que significa ser uma alíquota seletiva? Quer dizer o seguinte, você vai tributar com uma alíquota mais pesada um produto que seja mais supérfluo. E aquele produto que é mais essencial para a sociedade deverá ter uma alíquota menor. Neste caso, a mercadoria pode ser tributada com uma alíquota de 17%, 18%, 12%, 25%. Aí tem que observar a legislação de cada estado. Observando sempre que quando o estado vai legislar, aplicar a alíquota, ele observará o princípio da seletividade.
que significa que aqueles produtos mais essenciais devem ter uma alíquota menor que um produto que não seja tão essencial. Nestes termos, vamos observar o elemento básico. Fato gerador do ICMS ocorre quando aquela hipótese definida na norma acontecer. Então, se você compra uma mercadoria, circulou a mercadoria, mudando a titularidade da mercadoria, ocorre o fato gerador. Daí, como é que se faz para calcular o imposto? Base de cálculo e alíquota. Base de cálculo é o valor da mercadoria. E incluído aí o valor do frete, inclusive. Neste caso, o que acontece? O que você gastou na mercadoria? Digamos que você mora no Distrito Federal e comprou uma mercadoria em São Paulo. Além do valor que você vai pagar da mercadoria em si, do produto, você vai pagar o frete. Aí o que acontece? Na hora de se pagar o imposto, vai pagar 2 ICMS. Um pela mercadoria, por quê? Porque há uma circulação de mercadoria, e o outro ICMS sobre o transporte, porque você comprou em São Paulo, mora no Distrito Federal, é uma prestação, vai ter uma prestação de serviços de transporte interestadual, e aí se cobrará o imposto, tanto da circulação de mercadoria, quanto da prestação de serviços. Observe bem, para as empresas, pessoas jurídicas, existe o quê? O princípio da não cumulatividade, que existe na Constituição Federal e é uma garantia dada ao contribuinte de ter o imposto pago na operação anterior compensado com o que ele vai recolher aos cofres do Distrito Federal. Portanto, o que significa o princípio da não cumulatividade? Significa o seguinte: você adquiriu uma mercadoria, digamos que você tenha pago lá os R$17. Quando você, empresa, vai revender essa mercadoria, você acrescenta a margem de lucro ali, né? Todos os custos que você teve para poder apurar o valor da mercadoria. Neste caso, quando você for recolher o imposto aos cofres do Distrito Federal, você vai ter que diminuir deste valor o que você já pagou por ocasião da aquisição. Então, esse princípio da não cumulatividade significa nada mais, nada menos do que você abater do valor que você vai recolher o que você pagou numa operação anterior. Ou seja, vamos colocar uma empresa, compra do Estado, é uma empresa localizada no Distrito Federal. É localizada no Distrito Federal, comprou uma mercadoria do Estado de São Paulo. Quando compra essa mercadoria do Estado de São Paulo, o que acontece? Há uma transferência de titularidade, lá da empresa localizada no Estado de São Paulo, para a empresa localizada no Distrito Federal. Você vai pagar este imposto. Você que adquiriu a mercadoria vai pagar esse imposto. Digamos que essa mercadoria, como eu já tinha dado como exemplo, R$100. O valor do imposto, R$17. Então, nessa aquisição dessa mercadoria, você pagou 17 de imposto e o valor da mercadoria, R$100. Quando você chega aqui no Distrito Federal e vai revender este produto para um consumidor final, para uma pessoa física, você agrega lucro ali, todo o custo que você teve com essa mercadoria. Digamos então que essa mercadoria que é R$100, você vai vender agora por, vamos supor, R$200. O que significa? Como é que você vai apurar o imposto? Você vai apurar de qual maneira? R$200, vamos supor que a alíquota é 17%. 17% em cima dos R$200 dá R$34. Só que você não vai pagar os R$34. Você vai tirar dos R$34 o que você pagou na aquisição. Você não tinha pago R$17? Então você vai diminuir os R$34 menos os 17, que é o crédito que você tem. Então, na realidade, você vai passar aos cofres do Distrito Federal apenas R$17. Esse é o princípio da não cumulatividade. Em relação a esse aproveitamento de crédito, geralmente se utiliza, para se compensar o imposto pago
na operação seguinte. No entanto, recentemente, houve uma Lei Complementar 171 de 2019 que quando você compra mercadoria para uso, consumo, você não vai poder aproveitar esse crédito. Pela Constituição, você poderia aproveitar o crédito. Por quê? Porque é o princípio da não cumulatividade que é previsto lá na Constituição. No entanto, a Lei Complementar 87, ela retirou o princípio da não cumulatividade em relação aos materiais de uso e consumo. Ou seja, quando você comprar uma mercadoria para uso ou consumo, ou seja, não vai comercializar essa mercadoria, ela não permitia, ou melhor dizendo, não é não que não permite, ela estava postergando esse abatimento desse crédito, jogando sempre para 2020, e agora a Lei Complementar 171 prorrogou esse aproveitamento de crédito para 2033. O que isso significa na prática? Quando você compra uma mercadoria para revenda, você vai poder aproveitar o crédito. O que significa aproveitar o crédito? Você vai diminuir do valor que você tem que recolher aos cofres do governo aquele imposto pago quando você adquiriu a mercadoria. Então, se a mercadoria que você comprou for para circular, for para revenda, você vai aproveitar o crédito, você vai diminuir o crédito, aquele valor que você aproveitou na aquisição, que você adquiriu na aquisição. No entanto, se você compra uma mercadoria e for para uso, consumo ou para o seu ativo imobilizado, você não vai poder aproveitar esse crédito ainda, só a partir de 2033. É muito estranho isso, não sei com qual propósito fazem isso, porque se a Constituição diz que existe o princípio da não cumulatividade, que é uma garantia do contribuinte de ter do valor a recolher o abatimento daquele ICMS que foi pago nas operações anteriores, porque uma lei complementar restringe essa garantia. De qualquer maneira, é o que está previsto na lei complementar referente ao ICMS. Como eu falei para vocês, já falei para vocês outras vezes, o direito tributário tem legislação, competência tributária concorrente, né? Ou seja, as normas gerais ficarão a cargo da União e as normas específicas de cada estado e o Distrito Federal. Neste caso, as normas gerais do ICMS são fixadas pela Lei Complementar 87 e alterações. Nesta Lei Complementar 87, ela fixa as normas gerais que todos os estados devem observar na hora de instituir o ICMS. O ICMS, portanto, ele vai atingir o consumo de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Observe bem, quando você aproveita esse crédito tributário, também na Constituição prevê que você não pode aproveitar o crédito tributário quando a mercadoria foi isenta ou não incidir o imposto na operação anterior. O que significa isso? O que é uma operação isenta de ICMS? É o seguinte: todos devem pagar o imposto nessas circunstâncias. Quem compra mercadoria, quem circula mercadoria, tem que pagar o imposto. Só que tem algumas exceções em que, embora aconteça esse fato gerador, embora aconteça essa regra, embora o fato concreto se amolda perfeitamente à norma, não vai se pagar o ICMS. É o caso das isenções, dos benefícios fiscais, que ele vai alterar o fato gerador. Quer dizer, vem cá, mas essa descrição aqui não está de acordo com esse fato que ocorreu? Por que paga imposto aqui e não paga ali, sendo que a situação é a mesma? Não houve uma circulação de mercadoria? Por que esta paga e esta não paga? É o benefício fiscal
Um exemplo dele é a isenção. A legislação também pode prever isso. Se o Estado pode cobrar dos contribuintes o ICMS, ele também, em alguns momentos, ele pode dizer assim, não, em relação a determinado produto, não precisa pagar o ICMS. Neste caso, depois de apurado o imposto, o que significa dizer? Quem é que vai pagar esse imposto? Tem o contribuinte e o responsável tributário. Quem é o contribuinte? É aquele que tem a relação direta com o fato gerador. Uma empresa vendeu um produto, quando chega um prazo determinado pela legislação, ela vai recolher esse imposto aos cofres do governo. Aqui no Distrito Federal, regra geral, o ICMS é pago no 20º dia. Significa o quê? Vamos supor que no mês de dezembro todo, a loja vai vendendo os seus produtos. Ele não vai ficar pagando o imposto a cada circulação, a cada mercadoria, naquele momento, todo dia para o governo. Não é assim que ocorre. Ela vai lançar, fazer a escrituração fiscal no livro fiscal eletrônico, tudo direitinho, depois vai apurar esse ICMS. E o período de apuração do ICMS é mensal. O que significa? Em dezembro, as lojas venderam vários produtos durante todos os dias. Em relação àqueles fatos geradores, aquelas circulações de mercadorias naquele período, ela vai recolher aos cofres do governo dia 20 de janeiro. Então, o que ela faz? Apura, que é a apuração, que se chama apurar o imposto. Apura o valor que tem que recolher aos cofres do governo do Distrito Federal. Então, ela vai observar o quê? Tudo que ela vendeu, ela vai observar lá quanto que é da base de cálculo que se refere ao ICMS e quanto que ela adquiriu, tanto que ela adquiriu vai diminuir, vai fazer um conta corrente, digamos. Se ela no mês inteiro de ICMS calculou lá, baseado nas alíquotas de cada produto, que é seletivo, apurou lá que tem que pagar R$ 1 milhão aos cofres do governo, das saídas, das operações de saída. Mas na aquisição, digamos que ela pagou R$ 500. Ao final, R$ 500 não, 500 mil. Olha já, 500 mil. O que acontece? Quando for 20 de janeiro, ela vai apurar 1 milhão das saídas de mercadorias e 500 mil por ocasião da entrada de mercadoria. 1 milhão menos 500 mil é o saldo. Esse valor é o que ela vai recolher aos cofres do Distrito Federal no prazo determinado pela legislação, que neste exemplo que eu estou dando, 20 de janeiro. E quem é que deve pagar? Tem dois tipos de sujeitos passivos. É o contribuinte e o responsável tributário. O contribuinte é a própria empresa. Ele mesmo vende, ele mesmo apura, chega no final ele vai lá e recolhe aqueles cofres ao Distrito Federal. O responsável, a legislação define que é ele que tem que pagar. Não é ele que vende. Não é ele que está prestando aquele serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Não é ele que está executando aquele fato diretamente. Mas só que a legislação, ela determina que em determinados casos, o responsável tributário, uma outra pessoa que não tem relação direta com aquele fato, é que será o responsável pelo recolhimento do tributo. É o que ocorre, por exemplo, na substituição tributária. O que é substituição tributária? A substituição tributária, vou dar um exemplo. Quando na indústria de bebidas, a indústria de bebidas, ou bebidas, de cigarros, medicamentos, se você imaginar que cada boteco, cada barzinho tiver que recolher aquele imposto, haverá muita sonegação, muitos poderão não pagar esse imposto. O Estado, o Distrito Federal, visando a fiscalização, uma melhor arrecadação, ela prevê na lei que ao invés de cada boteco, cada barzinho recolher o ICMS daqueles produtos,
Não vai ser cada loja, não vai ser cada barzinho, vai ser quem? A indústria. Por que isso? Para garantir a arrecadação. Ela substitui, por isso que fala substituição tributária. Ela substitui o contribuinte, aquela pessoa que deveria arrecadar, por outra pessoa. E tem que ser definida, fixado por lei. Então, digamos, nos produtos com bebidas refrigerantes, por exemplo, cerveja, é um exemplo de um produto que é sujeito à substituição tributária. O que significa? Significa o seguinte: ao invés do barzinho pagar o imposto, quem paga é a indústria. Ou seja, todos os bares, quando compram uma mercadoria da Ambev, da Brahma, de qualquer indústria, o que acontece? Ao invés do barzinho pagar, a indústria, ela já retém esse imposto antes. Então, ela já calcula para o contribuinte quanto de imposto ele deveria pagar se ele fosse esperar a venda daquele produto. Então, ela faz esse cálculo anteriormente e já retém desse lojista, desse barzinho. E aí, ao invés dele pagar só o preço da aquisição, aquele ICMS da aquisição, ele vai pagar também já o da venda. Mas ao invés dele pagar lá no 20º dia, ele já paga logo para o remetente, que é o vendedor, e esse vendedor vai recolher aos cofres do GDF aquele imposto que ficaria a cargo do barzinho. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Ele adquiriu R$1.000 do estado de São Paulo e pagou R$250, vamos um exemplo, R$250 de ICMS. O que acontece? A empresa lá de São Paulo vai recolher aos cofres de lá R$250, que é a venda dela. Vai apurar. Na realidade, ela vai apurar o imposto. Não significa que ela vai recolher aos cofres lá do estado de São Paulo os 250. Ela vai bater das vendas dela tudo que ela pagou na aquisição. Mas digamos que o bar do João adquiriu essa mercadoria por R$1.000. Ali destacada no imposto dos R$1.000, 250 é de ICMS. Ou seja, o produto mesmo vale 750, 250 é do ICMS, que somando dá o valor da nota fiscal de R$1.000. Ao invés bar do João, pagar, quando chegar aqui e vender esse produto aqui no Distrito Federal, a indústria, quando for entregar essa mercadoria do bar do João, ele já vai cobrar na nota fiscal do João o imposto que o João deveria recolher. É o chamado substituto tributário. Então, a indústria, ela é substituta tributária do João. A legislação determinou que a indústria fosse, neste caso, o responsável pelo pagamento do imposto. Então, essa indústria, ela vai apurar o imposto que o João deveria pagar. Então, como é que ela faz isso? Ela vai aplicar a margem de lucro que a operação do João teria aqui no Distrito Federal. Digamos que dos R$1.000, ela coloca que a margem de lucro do João é 100% e esse produto dos R$1.000 vai vender por R$2.000. R$2.000. Então, neste caso, ela vai calcular agora o imposto do João. Vamos supor que a alíquota interna do João é 25%. 25% em cima de R$2.000 dá R$500. R$500. Agora preste bem atenção. Como o bar do João é uma pessoa jurídica, é uma empresa, comprando de uma indústria, que também é uma empresa, e a operação se dá entre São Paulo e Distrito Federal, ou seja, uma operação interestadual, a alíquota que vai ser aplicada por ocasião da aquisição é a alíquota interestadual. Neste caso, São Paulo por Distrito Federal, a alíquota interestadual é 7%. Então, 7% em cima de R$1.000 dá R$70.
Vamos supor que esses R$1.000, ele tem uma margem de lucro aí de 100% e revende esse mesmo produto aí que custou 1.000 para ele a 2.000. E a alíquota interna é 25%. Dos 2.000, 25% dá quanto? R$500. Então, R$500 menos os 70, que ele vai aproveitar o crédito dele, vai dar 430. Então, ao invés do Bar do João pagar R$430 aos cofres do Distrito Federal, a indústria que vendeu aquelas bebidas para o João vai recolher aos cofres do Distrito Federal R$430 em nome do Bar do João. Ou seja, o que deveria ser pago pelo João, Bar do João, a indústria vai pagar. Por quê? Porque ela é chamada substituta tributária. A legislação deu a ela a responsabilidade pelo recolhimento daquele imposto. Ah, mas por que faz isso? Por que a indústria, além de ter as suas próprias responsabilidades, tem que recolher imposto por outra pessoa? É porque determinadas mercadorias é de difícil controle da fiscalização. É de difícil controle de se verificar o que está sendo vendido na ponta. É o caso, por exemplo, do cigarro, é o caso da bebida, do medicamento. É muito mais difícil cada contribuinte, cada pessoa, cada cidadão ir lá na loja, lá no bar, pedir a nota fiscal de tudo que ele está sendo consumido. Então, a fiscalização para garantir a arrecadação, ela estipula na legislação, fala, olha, ao invés do Bar João recolher o imposto referente a todas as vendas dele, a indústria que vai receber. Porque é diferente quando a indústria vai recolher em nome dos seus compradores, ela vai recolher aos cofres uma maior quantidade. Diferentemente, se o Bar do João tivesse que emitir nota para tudo que uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, é mais difícil. Mas a indústria já pode cobrar de 1.200, 1.000 garrafas de uma vez. E a fiscalização facilita para a fiscalização esse controle. Por isso, a existência do responsável tributário, e que é definido na legislação tributária. Neste ponto, então, a alíquota a ser aplicada é a interestadual. Portanto, quando você adquire uma mercadoria numa operação interestadual, tem duas alíquotas que podem ser aplicadas. A alíquota interestadual é de 7% e de 12%. A resolução número 22 de 89 definiu as alíquotas interestaduais a serem aplicadas e determinou assim: a região sul e sudeste, quando as outras regiões comprarem mercadoria dessas regiões, sul e sudeste, a alíquota interestadual será 7%, exceto o Espírito Santo. Quando as outras regiões comprarem uma das outras ou venderem para o sudeste, a alíquota é 12%. E por que essa diferenciação? É considerado que os estados do sul e sudeste são mais desenvolvidos. Neste caso, portanto, se a alíquota interestadual é 7%, quando adquire desses estados, significa dizer o quê? Que você vai deixar uma menor arrecadação no estado mais desenvolvido e vai transferir para os estados mais pobres um valor maior de arrecadação. Por isso que quando, por exemplo, você adquire, o Goiás adquire mercadoria do estado do Rio Grande do Sul. Goiás é centro-oeste, Rio Grande do Sul é sul, é da região sul. Qual é a alíquota interestadual? 7%. E o que acontece? A emenda constitucional 87 de 2015 estabelece o seguinte: nas operações interestadual, aplicar-se-á a alíquota interestadual
E a responsabilidade pelo pagamento do tributo será do contribuinte, do destinatário, quando a operação se der entre contribuintes, e do remetente, quando a operação se der por não contribuintes. O que significa dizer? O normal é aplicar a alíquota interna, que é também chamada alíquota cheia. Digamos que em São Paulo, a alíquota cheia, a alíquota modal, é 18%. Se você, pessoa física, vai lá no estado de São Paulo, ou mesmo pessoa jurídica, vai lá no estado de São Paulo e compra a mercadoria lá mesmo, você vai pagar 18%. Quando você está aqui no Distrito Federal e faz uma encomenda por internet, por e-mail, por qualquer meio de comunicação, essa mercadoria é interestadual, essa operação é interestadual. Aí, neste caso, ao invés de você pagar os 18%, como se lá você tivesse ido, você vai pagar a alíquota interestadual. Distrito Federal comprando de São Paulo. A alíquota de São Paulo modal é 18%. A alíquota interestadual, São Paulo, Distrito Federal, 7%. A alíquota modal do DF, 18%. O que isso significa? Quando você executa uma operação interestadual, aplicar-se-á a alíquota interestadual 7%. Mas você não deveria pagar 18%? Você vai pagar 18%. Mas o que acontece? Como você comprou em outro estado, 7% vai ficar aos cofres do estado de São Paulo e a diferença das alíquotas vai ficar para o estado destinatário. Ou seja, 7% fica para o estado de São Paulo. Qual é a diferença de alíquota? Se é 18%, 18 menos 7, 11%. Então, 7% vai ficar nos cofres do São Paulo e 11% vai ficar nos cofres do Distrito Federal. Ou seja, o adquirente ele vai pagar os mesmos 18%. Só que nem em operações interestaduais, parte do imposto fica no estado remetente e parte do imposto fica no estado destinatário. Mas como é que o governo do Distrito Federal vai receber? Quem é o responsável por esse pagamento? Quando a operação se der entre contribuintes, pessoa jurídica no estado de São Paulo vendendo para uma pessoa jurídica no DF, esses 11%, quem tem que repassar aos cofres do governo é a empresa estabelecida no Distrito Federal. O estado de São Paulo cobra os 7% lá, para a empresa deles lá, e a empresa estabelecida aqui no DF paga os 11% ao Distrito Federal. E se for uma pessoa física que pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico, adquiriu a mercadoria do estado de São Paulo? O cálculo é o mesmo. Se a alíquota interestadual, 7%. A alíquota interna do produto aqui, digamos que seja 12%. É um vestuário, que é 12%. A diferença de alíquota fica aos cofres do Distrito Federal. Então, 12 menos 7, 5%. Ou seja, 7% fica para o estado de São Paulo e 5% aos cofres do Distrito Federal. Mas quem é que vai recolher esse imposto aos cofres do Distrito Federal quando a pessoa física compra uma mercadoria pela internet? Neste caso, sendo pessoa física que adquire uma mercadoria em outro estado, a responsabilidade pelo recolhimento desse ICMS aos cofres do Distrito Federal é a empresa remetente. Ela que vai ser a responsável por recolher esse imposto aos cofres do Distrito Federal. Ao contrário, se for uma pessoa jurídica adquirindo uma mercadoria em outro estado, é essa pessoa jurídica que recolherá esse imposto ao Distrito Federal. As operações interestadual é fixada pela resolução número 22 do Senado, de 89. Nas operações com importação de mercadorias, aí a resolução número 13 fixa a alíquota em 4%.
tem que se observar que no aproveitamento do crédito tributário não pode ser deduzido do imposto a recolher as operações de não incidência do imposto e de isenções. O que significa dizer? Se a operação anterior de aquisição não se pagou o ICMS, você não pode dar crédito do imposto por ocasião da venda de uma mercadoria que você não pagou, que foi isenta anterior. Digamos, por exemplo, o combustíveis e lubrificantes. Combustíveis e lubrificantes, pela própria determinação da Constituição Federal, na operação interestadual, não incide imposto. É um exemplo de não incidência do imposto. A própria Constituição determinou que nas operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes não se pagará o ICMS. Neste caso, na operação interna, vai se pagar o ICMS. Então, um posto de gasolina, vamos dar um exemplo. Posto de gasolina localizado aqui no Distrito Federal, vende o mês de dezembro todo aquele combustível. Quando ele for recolher aos cofres do GDF aquele imposto, ele não vai ter nada para deduzir. Por quê? Porque aquele combustível foi adquirido numa operação interestadual que é imune ao ICMS, que a Constituição diz que não incide o imposto. Ou seja, quando ele comprou de outra refinaria em outro estado, ele não pagou o ICMS. Se ele não pagou o ICMS por ocasião da aquisição, ele também não vai poder deduzir do imposto que for apurado aqui no Distrito Federal o valor correspondente à operação interestadual. Por quê? Porque não incidiu, porque ele não pagou aquele imposto. A ideia é diminuir das vendas de mercadoria, das saídas de mercadorias, o imposto que foi pago por ocasião da aquisição. Porque na apuração do imposto, você vai apurar o imposto devido por ocasião das saídas de mercadorias e você apura o crédito do ICMS por ocasião da aquisição e diminui a saída da entrada. E aí tem um valor apurado que vai ser recolhido aos cofres do governo. Aquela mercadoria, portanto, que na aquisição não se pagou ICMS, não deverá deduzir o valor. Mesmo que você saiba que na operação interestadual a alíquota é 7%, vindo do Sul e Sudeste, e 12% nas demais regiões. Essa é uma determinação legal para os produtos que têm incidência. Mas neste caso que eu acabei de dar, que é o combustíveis e lubrificantes, como na operação interestadual não incide o ICMS, não se paga o ICMS nessas operações interestaduais, por ocasião da venda interna, você também não vai poder deduzir aquele imposto que não foi pago ou não existiu por ocasião da aquisição. Então, assim, no caso de aproveitamento de crédito tributário, o que você paga por ocasião da aquisição, você vai reduzir na apuração do imposto quando você for recolher aos cofres do governo. No entanto, aquelas mercadorias que têm isenção de imposto, ou seja, que você não paga o imposto dela por determinação legal, ou não incide o imposto por determinação constitucional, que são chamadas imunidades, então neste caso não vai se deduzir do imposto a recolher o imposto de mercadoria isenta e que não incide, neste caso. Agora, em relação aos benefícios fiscais, em relação ao ICMS, o ICMS é um imposto que é bastante representativo na arrecadação dos estados. Ele corresponde, em alguns estados, 49%, 51% da arrecadação. É muito significativo. Neste caso, por ser um imposto de representação nacional e que as pessoas têm livre trânsito para comprar e vender em qualquer estado, a Constituição determinou que
que todo benefício fiscal concedido pelos estados tem que ser conversado, ou seja, os estados e o Distrito Federal devem deliberar sobre os benefícios fiscais que serão concedidos nos termos de lei complementar. O artigo 155, parágrafo 2º e 12G, determina que os estados e o Distrito Federal devem conversar para conceder qualquer benefício fiscal em relação ao ICMS. O que significa conceder benefício fiscal em relação ao ICMS? É você desonerar o contribuinte de pagar o ICMS em determinadas situações. Neste caso, todos os estados devem aprovar, porque a Lei Complementar 24 de 75 estabelece o seguinte, que os estados vão se reunir, com um representante do Ministério da Fazenda e vão definir os casos em que serão concedidos os benefícios fiscais. E essa decisão deve ser unânime, ou seja, ou todos os estados e o Distrito Federal concordam com aquela isenção, com aquele benefício fiscal, ou não deve ser instituído aquele benefício fiscal. E por que essa exigência? Pelo menos na época da Lei Complementar 75, 24, da Lei Complementar 24/75, pensava-se o seguinte, que um benefício concedido a um estado poderia prejudicar a economia de outro. Então, para evitar esse prejuízo de um estado em detrimento do outro, é que deveria se sentar, se conversar e aprovar unanimemente se deveria ou não ser concedido aquele benefício fiscal. Por quê? Tem as regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Alguns estados querendo atrair recurso para seus estados, atrair indústria para seus estados, gerar empregos, melhorar a renda dos seus habitantes, ofereciam benefícios fiscais a algumas empresas em troca de geração de empregos, de algum tipo de melhoria em prol daquela sociedade. Neste caso, ela concedia um benefício da seguinte maneira: olha, indústria automobilística, estabeleça aqui no meu estado que ao invés de você pagar o ICMS, você não precisa pagar o ICMS. Em troca disso, eu quero que você gere 5.000 empregos. A empresa, obviamente, fazendo o seu planejamento tributário, ela verificava e transferia a sua empresa ou abria uma filial nesse estado. E o estado ganhava em que sentido? Deixava de recolher o ICMS, mas ao mesmo tempo gerava emprego para aquele território. Aumentava o emprego naquela região. Então era uma compensação. Ao mesmo tempo que o estado deixava de arrecadar aquele valor do ICMS, por ocasião daquelas vendas, daqueles produtos, ao mesmo tempo gerava aquele emprego para aquela região e aí acabava atendendo a uma necessidade da população. Nesta briga, que se chama guerra fiscal, cada estado estava oferecendo benefícios fiscais de qualquer maneira, sem ouvir o outro estado. Por quê? Porque nem sempre estava se conseguindo a unanimidade. Às vezes um estado vetava o benefício fiscal, porque às vezes poderia ser até porque ia prejudicar a sua indústria, ou simplesmente por não querer perder mercado. Neste caso, visando esse problema, a Constituição determinou que deveriam ser deliberadas essas decisões, e as decisões, mediante a lei complementar, fixou que deveria ser unânime. Porém, mesmo a Constituição determinando que deveria ter uma conversa com todos os estados para conceder esse benefício fiscal, e mesmo a legislação complementar definindo que tinha que ser uma votação unânime, ainda assim os estados, à revelia da norma, concederam benefícios fiscais
sem observar a Lei Complementar 24/75. Neste caso, então, vamos falar um pouco sobre benefícios fiscais. O que é esse benefício fiscal? Isenção. A isenção, a legislação vai definir os casos em que, mesmo ocorrendo o fato gerador, não há incidência do imposto. A legislação é que vai definir os casos. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem a isenção de ICMS para aquisição de veículos por deficiente físico. Porque tem dois tipos de benefícios fiscais, aqueles econômicos e aqueles sociais. O que significa isso? Os benefícios econômicos, incentivos fiscais, que afetam a parte econômica, essa vai atingir a economia, ou seja, gerando emprego, fomentando alguma atividade no Estado. Por outro lado, tem aquele tipo de benefício fiscal que é o social, que vai atender o quê? Garantir a acessibilidade, por exemplo, aos deficientes físicos. Então o Estado resolve dizer o seguinte: olha, para facilitar a locomoção dos deficientes, vamos incentivá-los a ter sua casa, facilitar aos cuidadores, né, ou ao próprio deficiente, que também pode, às vezes, conseguir desenvolver suas próprias atividades, poder comprar seu carro pagando um valor menor em razão de um benefício fiscal. Neste caso, o governo está visando não é a questão econômica, mas a questão social. Então, os benefícios fiscais você vai retirar o ônus tributário, a empresa, o sujeito passivo deixa de pagar aquele imposto porque o Estado tem outro objetivo com aquela renúncia, seja de incentivar a economia do Estado, gerando emprego e renda, fomentando alguma atividade naquele Estado, seja para atingir outros objetivos constitucionais de acessibilidade aos deficientes físicos ou qualquer um outro que possa ser do interesse daquele Estado. O benefício fiscal, portanto, é o Estado abrir mão de arrecadar aquele imposto em razão de um outro objetivo que necessariamente deve ser constitucional para ter validade. No caso do ICMS, precisa, para todas essas concessões desses benefícios fiscais, ter uma reunião com todos os estados, por meio do CONFAZ, que é um órgão representativo de todos os estados, em que eles se reúnem e cada um dos estados levam suas propostas e todos devem ou não deliberar sobre essa concessão desse benefício ou não. Exatamente porque esse imposto é muito representativo para os cofres do Estado.